Jorge Folena, bem-vindo, muito bom falar com você, sempre bom ter a sua percepção de país, a sua percepção de mundo aqui conosco, um advogado, um cientista político. Eu quero começar falando com você sobre essa crise na direita. Você tem percebido isso também, como alguns de nós? Deixa eu abrir aqui o seu microfone. Opa. Bom dia para você, para todos que estão nos acompanhando aqui. Esse programa tão legal fazer contigo, Conde, às quartas-feiras, sabe? Olha, Conde, esse tema da crise na direita, na verdade, eu vejo o seguinte, eu estou observando já há um bom tempo, né, uma movimentação por parte dos meios de comunicação, tentar manipular o Partido dos Trabalhadores, o governo e também a direita. Na verdade, Conde, o que nós temos no Brasil, aí sim a grande preocupação, isso tem que ser ressaltado, a organização que tem tido nos últimos anos a direita brasileira. E aí me refiro particularmente à extrema-direita, porque a direita tradicional brasileira, ela praticamente se desconstruiu com o golpe de 2016. Aqueles partidos tradicionais, MDB, PSDB, o DEM, né, que é a União Brasil hoje, essa estrutura ela se desarticulou, praticamente deixou de existir. O que brotou daquele golpe de 2016 contra o indevido impeachment, né, o devido impeachment contra a presidenta Dilma, foi essa coisa obscura, essa coisa muito ruim que é a extrema-direita. Então é só nós analisarmos o que era o discurso da direita tradicional há 20 anos, 15 anos, e ver hoje o discurso da extrema-direita. É completamente incompatível com uma realidade política, né, dentro do Estado democrático de direito. A extrema-direita prega, né, por valores distorcidos da realidade democrática. Prega por valores morais falsos. É assim que eu gostaria de me expressar. Falsos, porque eles falam em família, mas, na verdade, não querem a proteção da família, porque por trás fazem outras coisas. Falam em corrupção, mas praticam corrupção. Veja o que foi o governo do Bolsonaro. Diversas acusações de corrupção, muitas acusações de corrupção, inclusive com o presidente da República, o que esperamos que venha, né, o quanto antes ser resolvido, que tanto as investigações policiais como a atuação do Ministério Público seja implacável contra os delitos praticados por Bolsonaro. Então, independentemente disso, nesse cenário, a direita, essa é a questão que você colocou, a extrema-direita, ela, de certa forma, de uma forma muito bem organizada, ganhou espaço na vida política brasileira. Não podemos colocar aí um óculos, né, para não enxergarmos isso. Isso é uma realidade que vai ter que ser enfrentada. E aí vem a grande questão. Quem tem feito o enfrentamento nos últimos anos com a extrema-direita? Não tem sido a direita tradicional liberal. Tem sido feita exatamente pelo campo progressista, por todo o campo progressista. E aí teve que fazer, inclusive, uma composição com esse grupo liberal, de certa forma, para a eleição do presidente Lula no segundo turno. Então, o que nós temos hoje, de fato, é uma extrema-direita cada vez mais organizada em todos os sentidos. Eles têm uma força muito grande aqui nesse espaço, que é a rede mundial de computadores, muito espaço, um espaço que nós não identificamos muitas vezes porque não frequentamos nos grupos deles, mas hoje, por esse instrumento aqui, que é o celular, todos os cidadãos recebem informações distorcidas, mentiras. Esse é o trabalho desenvolvido, né, por parte da extrema-direita muito efetivamente. Então, o campo progressista tem feito esse enfrentamento, mas tem que fazer mais, tem que se organizar mais. Em diversas oportunidades com você aqui, nós temos falado sobre isso. No momento brasileiro atual, quem está na presidência do Brasil é o presidente Lula. Ou seja, é um governo de centro-esquerda, vamos colocar assim, do campo progressista, democrático, popular. Porém, esse campo progressista e popular e democrático tem que se tornar mais efetivo. E, para isso, precisa também que o governo se assuma como um governo democrático, popular e progressista. Um pequeno exemplo, Conde, para fazer esse enfrentamento com a extrema-direita.
no momento político, porque vamos ter eleição esse ano. Uma das ações necessárias do país é atender as pessoas necessitadas, as pessoas que estão passando dificuldades. Mesmo com programas sociais, ainda persistem pessoas nas ruas das diversas cidades brasileiras, mesmo diminuindo o desemprego. Ou seja, Conde, poderiam ser abertas escolas nos finais de semana para que as pessoas pudessem ter um lugar para comer, para se alimentar. Poderia abrir as escolas em todo o Brasil, isso caberia uma ação simples, não envolveria tantos recursos, porque as escolas existem. É você abrir as escolas para promover alimentação, promover atividades esportivas, atividades educacionais com a juventude, na qual a família poderia participar de gincanas. Então, essas atividades, Conde, para concluir, são atividades necessárias para se fazer um enfrentamento educativo e transformador da periferia brasileira e do povo brasileiro que não tem opção. O que resta para a população da periferia? O que resta nos finais de semana é a violência, cada vez maior, e as igrejas. Nada contra as igrejas, mas igrejas sérias, mas aquelas que vão ali, os espertalhões, que vão para tomar dinheiro das pessoas. Então, esse é um papel fundamental a ser exercido pelo Estado brasileiro, não é pelo governo. O governo pode ser uma forma de se alavancar isso, mas a forma de promoção social, de educação, de expansão da cultura, cabe ao Estado. Isso é um dever constitucional. Então, cabe à União, aos estados e aos municípios. Então, abrir escolas em todo o país, nos finais de semana, para atividades em geral, desde atividade esportiva, atividades culturais, música, tudo que for necessário, samba para quem gosta de samba, rock para quem gosta de rock, o que for, né? Música sertaneja para quem gosta de sertanejo, isso pode ser feito nas escolas, campeonato de futebol e gincanas de uma maneira geral. Assim, nós poderemos ter um país que possa ter conhecimento, clareza do que a extrema-direita, de fato, tenta fazer, que é nos apagar. E a extrema-direita, para concluir, para dizer o seguinte, a extrema-direita é a representante dos muito, muito ricos, daqueles que representam efetivamente toda a concentração de capital. A extrema-direita faz esse papel, o papel de tropa de choque deles. Essa é a realidade que nós temos que enfrentar para esclarecer a população. Está aí o Folena trazendo já um projeto pronto, uma sugestão, um chamamento para todo o poder público brasileiro. Quem estiver nos assistindo, quer dizer, a abertura de escolas nos finais de semana é uma coisa que não tem um custo, não teria um custo muito alto e teria um resultado bastante interessante. Agora, eu quero insistir nesse princípio aqui da nossa resenha, meu querido Folena, trazer ainda mais algumas contradições no campo político brasileiro, com destaque para a direita. Ontem, por exemplo, o que mais me chamou a atenção, foi a falta de convicção do governador Tarcísio de Freitas em São Paulo ao dizer que apoia o candidato Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024. Faltou convicção. Ele disse quase que gaguejando em plena insegurança ao responder um repórter se ele apoiaria o Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo. E eles estavam juntos anunciando um programa de crédito para a população mais pobre. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: duas coisas: a insegurança do Tarcísio, quer dizer, essa tensão que o Bolsonaro exerce no PL na direita, e ao mesmo tempo o encurralamento da direita, porque eles, sendo representantes dos mais ricos, eles tendem, pelo menos hipocritamente, a apresentar projetos para os mais pobres. Existe aí uma armadilha também discursiva para a direita, e que eles, diga-se de passagem, que eu acho que eles lidam muito bem com isso. Agora, se a gente debater, vai ficar exposta essa fratura, né? No campo mais reacionário do país. Não sei se você entendeu exatamente a minha questão. Eu entendi o que você falou, Conde. Quero lembrar o seguinte, lembrar o ano de 2010, a eleição de 2010 no Brasil. O segundo mandato do presidente Lula, ele foi praticamente, né, ele era imbatível, foi imbatível, porque PIB 7%, todo mundo foi apoiar a candidata do presidente Lula, que foi a Dilma Rousseff. Inclusive os que hoje fazem oposição a Lula.
Essas pessoas, o Valdemar, eu estava vendo o Valdemar esses dias falando bem do Lula, mas o Valdemar fez parte da base de apoio do primeiro governo Lula. O PL fez base. Esses políticos da direita brasileira, eles vão conforme a maré. Eu acho que é isso que você tentou colocar. E digo para você, o governador aqui do Rio de Janeiro, né, também já falou da mesma forma. O Bolsonaro, ele está inelegível, Conde. O Bolsonaro, ele só consegue... Ele não conseguiu nem se reeleger presidente da República. Eu não quero dizer que ele não tenha força política. Ele tem força política. Mas ele está inelegível, ele não vai disputar a eleição diretamente, ele não conseguiu se reeleger ocupando o cargo da presidência da República, que é algo inédito na história brasileira das reeleições. Então, veja, em caso de presidente da República. Então, Conde, como que é o cenário da política? Todo mundo está vendo para onde as coisas estão indo. O primeiro ano do governo Lula, né, o país saiu daquele caos, a economia já cresceu para 3%, o desemprego está caindo, há perspectivas para esse ano de se iniciar as obras do PAC. Então, Conde, as coisas tendem a melhorar. E as coisas melhorando, né, o político precisa de voto, ele tem que estar do lado de quem pode gerar voto para ele. Por isso estou lembrando 2010. A eleição de 2010, eu me lembro, um monte de pastor evangélico que hoje fala mal do PT, fala mal do Lula, estava apoiando lá Dilma. Estava no palanque. A briga era para quem ficava no palanque com a Dilma, em 2010, na eleição de 2010. Então, o cenário político vai se construindo. O presidente Lula é a grande liderança. Ele vai conduzindo o processo. Já nem se discute tanto mais para 2026, já é quase uma unanimidade do presidente Lula. Já se discute, sim, o que será em 2030. A partir de 2030, ou seja, depois da era Lula. Eu não estou com isso aqui, eu não estou sendo otimista, dizendo que o Lula vai chegar até 2030. Eu estou só fazendo uma análise e refletindo aquilo que tem sido comentado, que tem sido projetado diante da liderança do Lula. Pela própria direita. A direita pragmática, enfim. Então, Conde, não custa nada para concluir, para que o Valdemar possa dar um chute no traseiro do Bolsonaro. Porque eles podem, né, apesar da força que eles têm, mas podem, né, o nosso amigo não, esse do presidente do PL, o Valdemar, pode ver que se associar ao Lula pode ser melhor para ele e para os interesses que ele representa. Olha, eu já venho falando há algum tempo aqui, você testemunha disso, que o Valdemar ele está doido para participar da base do governo Lula. Mas ele está aproveitando, evidentemente, ainda esse rescaldo, não é pequeno, né? O Bolsonaro ainda tem apoio, ainda pode levar a composição de bancadas, e na eleição municipal é que a gente vai ver quem são elas, né? Agora, que o Valdemar, ao elogiar o Lula, né? Ele expõe essa fratura, sobretudo para a direita mais rancorosa, a mais odienta, que é a representada por Bolsonaro. Agora, deixa eu aproveitar, Folena, já vou para o bate-papo. Aliás, deixa eu trazer comentários aqui do nosso bate-papo para a gente já prestigiar o público que nos acompanha. Sempre lembrando para vocês que estão nos acompanhando aqui, para vocês darem o like, compartilharem esta transmissão, esse conteúdo que a gente faz com todo cuidado, todo carinho, todo esmero aqui para vocês, que fazem parte do nosso debate público aqui diário. Eu quero pedir para vocês também contribuírem com a gente, né? Com os superchats que estão à disposição aí no YouTube, e de outras maneiras também, outras modalidades de contribuição que vocês vão encontrar na descrição desta live. O Hélio está dizendo aqui, bom dia, Conde, toda a equipe, grandes convidados, parceiros, participantes e ouvintes, grande abraço assistindo pela TVT em Diadema, grato. Ieda Nascimento, sempre pensei em escolas assim, Jorge Folena, para que sejam atraentes para todos os jovens e adultos também. Bom dia. É uma questão da comunidade, né? Que se desenvolve em torno dos colégios, né? Otília, resistir é preciso, concordo com tudo que o companheiro Folena está falando, nem precisa falar mais nada. Macaé, Rio de Janeiro, e a Fabiana Ubinha, Folena tem razão, as escolas públicas podem e devem servir à sociedade. Se a necessidade é comer, que faça comida para a coletividade. Achei linda a ideia. Realmente a ideia é muito potente. Só tirar uma dúvida com você. A defesa do Bolsonaro, os advogados,
sabem do tamanho do problema que é defender o Bolsonaro, dentre outras coisas, mas eles já entraram no STF pedindo uma liminar, e o Bolsonaro quer ser candidato em 2026, mesmo inelegível. Eles vão tumultuar esse processo. Que opinião que você tem sobre isso? Quer dizer, é direito deles, né? Recorrerem. Agora, isso pode ser algo, enfim, que tumultue de novo o nosso processo eleitoral, meu querido Folena? Ô Conde, é possível, o requerimento se fizeram, né? E fizeram bem. Os advogados têm que fazer isso. Agora, diante dos precedentes do Supremo Tribunal Federal com relação a casos semelhantes, eu entendo que é muito difícil. Tá? Só uma decisão muito política. Porque, juridicamente, Conde, na verdade, o julgamento feito no Tribunal Superior Eleitoral a respeito das duas inelegibilidades, ele não tem uma, não, ele tem duas. Duas inelegibilidades, e o vice dele, foi o general, tem uma. Então, veja, Conde, é possível? Porém, eu considero muito difícil diante dos precedentes. Tá? Porque, na verdade, né, o recurso que coube ao Bolsonaro é um recurso extraordinário, é um recurso muito restrito. Né? Não cabe esse recurso contra a questão probatória, questão de fato, seria uma violação da Constituição, especificamente. Então, Conde, eu verifico, né, que o papel dos advogados é correto, mas eu entendo que é um recurso muito difícil. Não é uma situação como a do presidente Lula, por exemplo. O presidente Lula foi preso ilegalmente. Além de ser preso ilegalmente, estava em debate a questão da presunção de inocência, o que prevalece hoje no Brasil, e o Supremo tinha mudado de entendimento em 2016 para o caso do presidente Lula, aí sim, politicamente, para que o Lula pudesse ser condenado pela Lava Jato e depois julgado em segundo grau pelo Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, da 4ª região, e assim ficar inelegível, e o Lula ficou preso, inclusive, ali era uma situação diferente. Ali era uma situação em que o Lula estava se debatendo um direito constitucional das pessoas responderem em liberdade. Era algo previsto na Constituição. Esse foi o habeas corpus do presidente Lula, que foi decidido, infelizmente, no voto de Minerva da ministra Carmen Lúcia, depois do empate de 5-5, que nem era para ter sido decidido por voto de Minerva. O empate por si só já deveria ter sido concedida a segurança de liberdade em favor do presidente Lula. Então, ali era uma situação jurídica. Houve um julgamento político, houve também um julgamento político. Mas no caso do Bolsonaro é completamente diferente. É uma questão eleitoral, em que o Tribunal Superior Eleitoral já o condenou, já o tornou inelegível por 2 oportunidades. É uma questão que envolve completo análise probatória. Um dos casos foi aquele da convocação dos embaixadores, né, no Brasil, em que ele foi falar mal das urnas eletrônicas. É um caso tipicamente de prova, né, um caso em tese. Então, por isso eu fiz a diferenciação da situação do Lula para a situação do Bolsonaro. Então, é bem diferente. Pode acontecer? Pode. Mas eu considero muito difícil, Conde. A minha preocupação é a tensão que isso vai causar e, digamos, o marketing político que pode ser feito em cima disso. Faz parte. Enfim, temos de enfrentar. Faz parte das ações da extrema-direita. Assim que a extrema-direita atua. Por isso que o campo popular, democrático e progressista tem que estar preparado para esse enfrentamento. Só cabe a esse campo, até agora, só esse campo tem enfrentado a extrema-direita. Então temos que nos preparar mais. Aliás, uma crítica que foi feita ontem aqui, uma autocrítica, né? Porque estávamos todos aqui entre progressistas, intelectuais e ativistas progressistas, foi o fenômeno Donald Trump nos Estados Unidos, o caucus, né? As prévias ali no estado de Iowa, e num frio de menos 40 graus, você vê a população fazendo fila para votar no Trump. Né? Quer dizer, a direita nesse sentido, e aí foi me chamada a atenção nessa direção. A direita, a militância, se é que se pode dizer em militância, ou os fanáticos, né, da direita, eles estão, né, a esquerda se acomoda um pouco, né? Por mais que nós queiramos sempre salientar o papel dos sindicatos, do MST, dos movimentos sociais brasileiros, que são um show à parte, né? Mas a população
civil, digamos assim, não sindicalizada, acho que está faltando um pouquinho mais, por exemplo, no Brasil, né? Perfeito, Conde, perfeito. É isso aí. Quem tem ocupado o espaço público, o melhor exemplo disso foi as portas de quartéis também, indevidamente no espaço público, que foi ocupado indevidamente, foi pela extrema-direita. Então, a esquerda tem que estar sistematicamente ocupando o espaço público, ocupando as ruas, praças, praias, fazendo movimentações, apresentando suas ideias. Não pode ter medo. Não pode. O campo progressista tem que estar junto do povo, porque é ele que defende os interesses dos trabalhadores. É o campo progressista que sofre quando o trabalhador perde um direito, conforme verificamos com as reformas da Previdência, conforme a reforma trabalhista. Então, essa esquerda tem que estar dialogando com a população e explicando que é ela que é exatamente a porta-voz dos interesses dos trabalhadores, dos oprimidos, das mães, né, que têm seus filhos assassinados na periferia. Então, a gente tem que se aproximar dessas pessoas. O que está acontecendo é que exatamente a extrema-direita está ocupando esse espaço, por meio de igrejas evangélicas, por meio de ações na rede mundial de computadores, criando confusão. É isso que o bolsonarismo faz no Brasil, nos Estados Unidos e em todo o mundo. Eles criam confusão. E, ao criar confusão, eles distorcem a realidade. Por isso, as fake news. Por isso, as mentiras sistemáticas. Então, nós temos que, como o grupo que defende exatamente aqueles que são explorados, está ao lado deles. Não podemos ter medo. Não podemos ter medo de estar junto com as pessoas. Me parece que, às vezes, com a crítica maior, é o próprio governo. As pessoas, mas isso não é trabalho do governo. Mas o governo também é um governo democrático, mas parece que tem medo. Tem medo, por exemplo, quando vai fazer uma greve, quando vai fazer uma movimentação. Não dá. Acho que aquilo vai causar problema para o governo, porque a extrema-direita alimenta aquilo. Lá vem os baderneiros. Que baderneiro? Nós temos que esclarecer, tem que ter diálogo. Baderneiro agora é propriedade intelectual da direita, né? Baderneiro. É a extrema-direita que faz baderno. Folena, eu estou me lembrando aqui o seguinte, quer dizer, até para debater, apoiar a bancada, enfim, que quer aprovar um projeto importante para a educação ou para a saúde, quer dizer, a população precisa se manifestar fisicamente, né? Parece que a esquerda foi para home office e a direita, ainda que domine a cena digital, né, ela ocupa os espaços físicos das ruas, das praças, das avenidas. Folena, você quer complementar, querido? Não, queria só botar um ponto, você tocou numa questão importantíssima. Exemplo, o ensino médio, o novo ensino médio. O novo ensino médio, Conde, é uma tragédia. É uma tragédia para a juventude brasileira, é uma tragédia para o país. E é uma tragédia também para a categoria dos professores. Então, aí, está aí a oportunidade. Os professores, que é uma categoria forte, de grande mobilização, tem que estar mobilizado nas ruas. Não pode ter medo. Temos que voltar para as ruas. Não dá para ir para a rua, Conde, apenas para reivindicar direitos corporativos, aumentos salariais. Temos que estar nas ruas para reivindicar um país que nós queremos. Um país mais justo, um país que seja melhor para todos. Olha, eu acho que você falou a palavra que eu acho que é chave nesse processo, que é o medo, né? Nós temos de vencer o medo. Em 2002, né? O mote da vitória do presidente Lula naquele momento foi: a esperança venceu o medo. E esse ano foi diferente, né? O fascismo, a democracia venceu, alguma coisa assim. Agora, o medo continua presente na estrutura, né? na espinha dorsal porque a gente apanhou muito, vamos falar a verdade, existe um trauma, né? A esquerda apanhou fisicamente da polícia, dos fascistas, né? Então as pessoas ficam apreensivas quando, por exemplo, você vai fazer uma manifestação na Paulista, se for a direita, a polícia vai lá e tira selfie. Se for a esquerda, a polícia vai lá e bate. Folena. Além do que, Conde, nos últimos 4 anos de Bolsonaro, né, houve o aumento do armamento. Então, as pessoas estão extremamente armadas, as pessoas radicais, extremamente radicais, e elas matam mesmo. Então, de certa forma, as pessoas estão, né, coagidas, se sentindo coagidas. Mas não podemos, Conde, infelizmente, nós não podemos ficar com medo dessas pessoas, mesmo que eles usem armas, e cobrar das autoridades a repressão contra esse tipo de comportamento de pessoas criminosas.
porque se eles portam armas, se eles utilizam essas armas contra a população intimidando, eles estão praticando crimes. Então, é papel das autoridades fazerem a respectiva repressão contra essas pessoas da extrema-direita. Então, é todo um cenário, Conde, que se apresenta no mundo, né, que, de fato, leva as pessoas a terem medo. Mas nós não podemos ter medo, Conde. A vida é feita de luta. Infelizmente, porque, Conde, milhares de pessoas agora estão morrendo nesse momento de forma muito injusta, sendo assassinadas nas periferias de diversas cidades do mundo. E aqui no Brasil, nem precisa se dizer. É que, né, na verdade, eles só divulgam essas informações quando interessa os meios de comunicação para criar o sensacionalismo e fazerem leis de repressão contra a própria população. Estão criando leis para criminalizar os pobres. Perfeitamente. Folena, nós comentamos aqui no bastidor, e eu sei que você quer falar nesse assunto, que é o processo, né, que a África do Sul abriu na Corte Internacional de Justiça, acusando Israel de genocídio, processo esse, né, que teve o apoio do Brasil. Inclusive, ontem, uma nota da Mônica Bergamo divulgou uma carta, foi escrita para o Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, apoiando a posição do Brasil. Subscrevem a carta o Paulo Vanucci, a Maria do Rosário, o Sotile, da Vladimir Herzog, do Instituto Vladimir Herzog, todas as pessoas ligadas a direitos humanos, porque o Celso Laffer e outros editoriais por aí criticaram a posição do Brasil de apoiar a África do Sul. Eu queria que você explicasse também tecnicamente para a gente o significado dessa questão que envolve genocídio em Israel na Corte Internacional de Justiça para a gente. Conde, olha, esse tema é importantíssimo, né? Não só por tudo que ele envolve, mas principalmente dizer o seguinte, lembrar que tudo que estava sendo divulgado na semana passada desse julgamento na Corte Interamericana de Justiça, da ONU, em Haia, foi escondido. Essa semana não tem mais nenhuma matéria. Eu acompanho aí nas redes sociais, né, não tem nada mais na grande mídia, deram um apagão. Esconderam esse tema. Mas por que esconder o tema? Aí vem a questão. A África do Sul está representando todos os povos do mundo. E talvez o melhor país para representar todos os povos do mundo nesse momento seja exatamente a África do Sul, um país em que passou por um apartheid seríssimo. Então, um processo de colonialismo gravíssimo e exploratório, desumano, que é a representação do que Israel, o governo de Israel, tem praticado na Palestina desde 1948. Então, com certeza, quem melhor pudesse apresentar essa questão no tribunal da ONU, que é a Corte Internacional de Justiça, é a África do Sul. E a argumentação da África do Sul é perfeita com relação à questão do genocídio. Nós estamos, de fato, diante de uma situação de genocídio. Porque são sanções coletivas praticadas contra os palestinos, particularmente agora em Gaza, mas em toda a Palestina, mas no caso de Gaza. O que Israel tem promovido com esses bombardeios, isso tudo, eles estão tentando eliminar os palestinos, expulsando-os daquela região. Então, nós estamos, de fato, diante de um assunto que precisa ser processado na Corte Internacional de Justiça, que é da ONU, não é o Tribunal Penal Internacional, a partir também de uma outra convenção da ONU, que é exatamente a convenção que trata sobre genocídio, e que é consequência, uma convenção de 1948, que é consequência exatamente pelo holocausto sofrido por pessoas de ascendência judaica durante a Segunda Guerra Mundial, que foi desbaratado exatamente pelo exército soviético, que descobriu e colocou isso, deu luz para todo mundo, e que posteriormente veio se estabelecer uma convenção contra o genocídio para que nunca mais se praticasse isso contra nenhum povo do mundo. E o que acontece? Infelizmente, um Estado no qual os governos, os governos de uma maneira em geral, são de pessoas de ascendência judaica, tem feito agora, nesse momento, praticado um genocídio. Então, a África do Sul levou essa questão, que está sendo analisado pela Corte. O que está agora sendo apreciado é o pedido de liminar. Vamos colocar assim para que as pessoas possam compreender. Não é a condenação ainda definitiva, né, do Estado de Israel. Essa questão é uma questão que envolve estados, países. Por isso que foi apresentado pela África do Sul, porque a Palestina, infelizmente, não é reconhecida como Estado soberano, deveria ter sido
reconhecida como Estado soberano. Então, um Estado soberano, que é a África do Sul, que sofreu um processo colonialista, como está sofrendo a Palestina, e também um processo de apartheid, um processo, inclusive, de eliminação da sua população negra, e agora apresentou. Então, o pedido nesse momento é para que seja concedido uma liminar para que Israel suspenda as ações belicistas contra os palestinos. Muito bem, Conde. Aí vem a consequência. Se for concedida essa liminar, Israel cumpre ou não cumpre, ou não. Ele já disse que não vai cumprir, o primeiro-ministro de Israel. A ONU, isso vai para o Conselho de Segurança. No Conselho de Segurança, se mandar cumprir a ordem, os Estados Unidos vai vetar. Na verdade, o que nós estamos diante desse julgamento, isso que é importante, é a questão moral de Israel. A África do Sul desmoralizou, de uma forma muito positiva, as ações dos governos de Israel, particularmente do atual governo israelense, que, inclusive, integrantes do governo alguns integrantes manifestaram que os palestinos não eram humanos. Falaram, essas declarações correram por todo mundo, e não foi negado. Um ministro, inclusive, manifestou que deveria ser empregado contra Gaza bomba atômica. Ou seja, Conde, são medidas descabidas. O que está sendo feito, na verdade, é uma limpeza étnica. Eles estão expulsando os palestinos para o Egito e vão se apropriar daquilo. Então, o argumento da força e contra a força, também, nesse momento, diante da questão do genocídio, é desproporcional. Completamente desproporcional o argumento de defesa de Israel. Então, Israel diz, eu fui atacado. Então, mas o ataque que ele promove desde 1948, e agora de uma forma sistemática, mais ainda, é completamente desproporcional. Crianças estão morrendo, mulheres e idosos estão morrendo, Conde, aos olhos de todos. Então, o que a África do Sul fez e está fazendo é possibilitar que a causa palestina se amplie pelo mundo. Os povos do mundo, de uma maneira geral, têm se insurgido contra as ações do governo de Israel e do governo norte-americano. A exemplo do que vimos nesse final de semana nos Estados Unidos e Washington. Uma gigantesca manifestação. E pelo mundo afora. Então, quem perdeu com essa questão, está perdendo, é o Estado de Israel e, particularmente, seu governo. E entendo que o governo de Israel, primeiro-ministro, deveria responder também, né, de uma maneira muito dura, apesar de Israel não ter aderido ao Tribunal Penal Internacional. Eles não aderiram por isso. Eles não aderem a nada, né? Eles não respeitam a ONU, não respeitam resoluções de nenhuma instância internacional, eles se acham ali protegidos pelos Estados Unidos. Agora, Israel, nesse sentido, né, moralmente, politicamente, acabou, né? Depois desse processo todo. Lamento dizer, as pessoas até me chamam a atenção, não fala isso, que é perigoso, mas assim, quem vai respeitar o Estado de Israel, à exceção dos Estados Unidos, depois dessa matança toda, que é uma loucura? Não tem condição. Exatamente isso que você colocou, e mais, esse caso dessa ação na Palestina é a melhor demonstração do esgotamento do regime, do sistema como um todo, porque é um Estado exploratório. Então você vê o cinismo, essa é a expressão que eu empreguei contigo aqui em outras oportunidades. O cinismo, né, do governo israelense, do governo norte-americano, de todos os governos europeus e de diversos outros países que se calaram, se omitem. Agora, os países, como o caso do Brasil, que o presidente Lula mandou subscrever a petição, o presidente da Colômbia e muitos outros países do mundo que têm considerado como diversos cidadãos do mundo, Conde, inclusive de ascendência judaica, reconhecendo que essa ação é uma ação injusta e indevida, então eles querem anular, querem processar, querem responsabilizar, o que é mais estranho, né? Colocar isso como antissemitismo. Na verdade, sinceramente, né, se está sendo praticado aí, é algo inverso. Né? Não possibilitar que as pessoas possam discutir, que a África do Sul não possa apresentar essa questão, que eu possa falar aqui, que você possa debater, e que outros jornalistas e que outras pessoas pelo mundo possam debater, é a revelação de uma sociedade injusta. Esse mundo que eles construíram um mundo em que só serve para eles. Eles são egoístas, só querem para si, e para eles tanto faz se as pessoas vão viver ou morrer.
Inclusive, isso reflete na realidade que nós falamos ainda agora da extrema-direita no Brasil, que também, infelizmente, defende esse tipo de princípio equivocado. Esse ano de 2024 vai ser decisivo em várias frentes e acho que nós vamos ter de encarar muito de frente essa questão das guerras, né? A guerra escala ainda naquela região. Meu querido Folena, agradecer demais sua presença aqui. Infelizmente passou rápido aqui nosso papo, a sua inserção, sempre importante, sempre com muita relevância. Eu quero desejar para você, nós estamos na quarta-feira, né? Ainda dá para desejar uma excelente semana. Eu sei que você ainda vai tirar um pequeno descanso aí antes de iniciar com tudo esse ano que é importante para todos nós. Vamos fazer a transição aqui no 11 News para receber o Vladimir Safatli, que já está aqui pronto para conversar conosco. Valeu, Folena! Abraço para todos, abraço, Zafatli.